Muito bem, estamos começando aqui mais um Burkcast, hoje com uma presença muito especial, o Dr. Thales Mello. Ele é advogado civil e advogado dos pais homeschoolers de todo o Brasil. Thales, seja bem-vindo aqui. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouco dessa aventura aí que é defender os pais no homeschooling. Que legal. Esse é um assunto muito caro pra gente, pra mim particularmente, eu gosto muito desse tema. E o que é interessante, as pessoas às vezes perguntam, para que eu seja a favor do homeschooling, eu preciso ter meus filhos na escola ou fora da escola? Meus filhos, por exemplo, estudam na escola, mas eu sou a favor do homeschooling, que é uma questão de direito à liberdade. Né? Eu sou a favor da liberdade. De forma alguma, isso não é um requisito, né? Ser a favor do homeschooling, não há um requisito assim, meu filho tem que estar fazendo homeschooling, de forma alguma. E seria correto dizer prioritariamente que homeschooling é uma questão de liberdade inicialmente? Inicialmente, tudo bem, é uma questão de liberdade porque cabe ao Estado respeitar a liberdade dos pais. Mas antes de tudo é uma questão de direito natural. Uma questão de direito natural. Os pais, eles são soberanos nas escolhas dos filhos. E isso é um direito natural. O direito natural, ele independe de uma lei positiva. Ele existe por si só. É como se fosse um direito à vida, sim. Exato, ele rege a sociedade. Você quer um exemplo mais prático de direito natural? É impossível. Você pega seu filho, 3, 4 anos, tá brincando com o carrinho dele. Chega um amiguinho, ou o irmãozinho dele, vai pegar o carrinho dele. Você já viu essa cena, ele segura o carrinho ali. Gera até uma tretinha ali, você tem que ir lá separar. Não sabe ler, não sabe legislação. Nunca falaram nada pra ele. Mas ele tem noção de pertença. Aquele bem é meu, eu tenho que proteger. O que é isso? É o direito natural à propriedade privada. Já tá no coraçãozinho dele ali, já tá implantado na alma dele o direito natural à propriedade privada. Não precisa de uma constituição falando que ele tem direito a... E a lei positiva, por isso que, olha a importância de você escolher bons legisladores. A lei positiva, ela deve servir o direito natural. E não contrapor o direito natural. Quando uma lei positiva contrapõe um direito natural, você gera um caos na sociedade. Veja esse exemplo da propriedade privada. O direito natural à propriedade privada. Quando vem o Estado com essa pataquada de reforma agrária, de função social da propriedade, se ela não está alcançando o seu fim social, vamos tomar. Quando o Estado legisla contra a lei natural, ao direito natural à propriedade privada, se gera um caos na sociedade. Qual é o caos? Invasões de terra, arrombamento de cercas, queimadas, morte de animais, morte de pessoas, tentativa de homicídio, quando o homicídio não ocorre de fato. Sim. Entendeu? Por quê? Porque uma lei natural foi violada. É a mesma coisa. O Estado não pode simplesmente chegar para você e falar assim, prazer, meu nome é Estado e gostaria de lhes dizer que a única forma de você educar o meu filho é a escola que eu dou. Eu nem tô preocupado em dar uma boa educação, não. Tô preocupado em colocar uma ideologia de gênero ali, um feminismo ali, uma pauta progressista ali e ali. E se você, papai, me desrespeitar, tem mais. Eu coloco o meu conselho tutelar e o meu Ministério Público no calcanhar de vocês. Sim. Isso vai gerar 2 caos naturais. O filho nessa ilha seria propriedade do pai, então. Sim, os pais são soberanos nos filhos. Entendeu? Porque a família, ela é anterior ao Estado. Entendeu? Não existe Estado sem família. O Estado é a constituição de pessoas. Quem forma pessoas? As famílias. O Estado é formado pelas famílias. Ele antecede as famílias que antecedem o Estado. Então, assim, quando o Estado ou seja, a nossa legislação brasileira, ela já começa errado na nossa lei maior. Quando ela equiparou o Estado com a família. Entendeu? Deu grau de igualdade. E a família, ela deveria estar um pouquinho a mais. Entendeu? Por isso que nós falamos tanto que a Constituição, ela tem um viés muito socialista. Ela tem um viés de esquerda. Porque ela é muito grande. Ela é desnecessária, uma Constituição daquele tamanho. E uma Constituição daquele tamanho, ela só gera uma coisa. Muito controle. O que é o controle? É o Estado grande, é o Estado forte, querendo fiscalizar a vida de todo mundo. Você está falando da nossa Constituição de 88. Mas vem cá, ela favorece ou ela prejudica, proíbe o homeschooling? Ou seja, a liberdade dos pais que se sentem capazes ensinarem os seus filhos em casa. Essa é uma boa pergunta.
Isso é um resultado de um julgamento de 2018, quando o STF, no recurso especial 888815, julgou a questão do homeschooling. Naquela ocasião, aqueles pais perderam a ação, mas reconheceu-se a constitucionalidade. O ministro Alexandre de Moraes, né, que foi o voto condutor, né, ele divergiu do relator, que era o Barroso, ó, duas peças sui generis, né? O Barroso, por incrível dois monstros, por incrível que pareça, contém ironia, né? Vamos explicar que a grama é verde aí. Ele deu uma aula, foi super liberal com homeschooling, aí veio o Alexandre de Moraes, deu o voto divergente, que se tornou o voto condutor. E foi o voto que prevaleceu no acórdão final. E o que ele disse? A Constituição não veda o homeschooling. Ou seja, temos aí a constitucionalidade. Mas, como não é um direito líquido e certo, precisa de uma legislação para que o homeschooling passe a valer em território nacional. Foi onde começaram, então, os escrutínios sobre a possibilidade de aprovação a nível municipal? Foi a partir daí, de 2018? Na verdade, ou já acontecia antes? Já acontecia antes. Na verdade, o movimento do homeschooling ele já tem mais de 20, né, deve ter cerca de 20 anos que as pessoas já estão aí aqui no Brasil propondo a questão do homeschooling, entendeu? Só que, como se reconheceu a constitucionalidade e como há essa lentidão do Legislativo Federal para legislar, o que para mim não é de todo ruim, porque a legislação hoje apresentada ela é péssima, ela é horrível, os pais não esperaram do federal, eles mesmos começaram a se reunir ali e já foram propondo as leis municipais, as leis estaduais. Só que os inimigos do homeschooling, como eles não conseguiam mais brigar com a constitucionalidade porque ela estava reconhecida, eles começaram a brigar com a competência. Então, aprovou uma lei no município, já vem um sindicato, já vem o Ministério Público e já entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando conflito de competência, dizendo que o município, estado ou Distrito Federal é incompetente para legislar, que o único competente é a União. E o judiciário já está equiparado ali, estão todos dando. Então a lei ela é sancionada, chega a ser até publicada, sim, vem em seguida vem a ação e já derruba tudo. Agora, Thales, me diga uma coisa, por que a esquerda é contra o homeschooling? Porque quem controla a educação controla o Estado. Entendeu? Simplesmente por isso. Os pais, e por incrível que pareça, tem pais esquerdistas que querem o homeschooling, tá? Eles querem porque eles, não, essa é nova. Eles querem dar... Esse é o pessoal do PCO. É tipo PCO. Isso, pode ser mesmo. A galera do PCO. Com certeza eles gostam do PCO. Os caras do PCO são honestos, cara. O PCO é mais liberal e às vezes mais conservador que alguns direitistas aí. Exatamente. O PCO andou dando umas aulas de liberdade de expressão, inclusive. É verdade. Mas por que os inimigos do homeschooling eles odeiam o homeschooling? Porque o homeschooling ele é o contraponto da ideologia na educação. Então toda essa teoria experimental, socioconstrutivismo, Jean Piaget, Paulo Freire, tudo isso que carrega hoje educação, se eu não me engano, chama educação progressiva, onde você não reprova aluno, sim, entendeu? Se eu corrijo o seu filho, eu, professor, estou errado, porque eu sou um facilitador. Quando o seu filho fala uma coisa que não está de acordo com o consenso, com o aspecto geral dessa teoria, não é que o seu filho está errado. É o ponto de vista diferente que o seu filho apresentou. Ou seja, uma completa relativização da verdade. Não existe mais verdade. E o professor não é mais autoridade, não é um mestre. Tem mais a relação mestre e aprendiz. Não tem essa hierarquia. Não tem, o professor é um facilitador. Ou seja, você está criando um bando de burro. Essa que é a verdade. É a idiotização da educação. Um bando de burro com opinião, exato, vai. Os pseudos... como é que fala mesmo? Os pseudos intelectuais. Sim. Então, o que acontece? Quando você retira o filho dessa bolha, a bolha existe. Existe a bolha do homeschooling. Não adianta você falar que seu filho é criado numa bolha porque ele está no homeschooling. Tudo é bolha. É a bolha da escola, é a bolha da política, é a bolha do religioso, entendeu? O católico, ele está imergido na bolha católica. É natural, não tem nada de errado. O protestante está imergido na bolha protestante.
Se eu sou um deputado, eu tô imergido na bolha política. Não tem como você escapar, tudo é bolha. No fim, tudo é bolha. Só que você traz o seu filho pra escola, você tira ele da escola, você traz ele pro homeschooling, entendeu? E aí você vira o protagonista da educação do seu filho. E aí, cara, você vem com uma educação clássica. Você vem com um trivial, com um quadrivial. Aí você vê, seu filho tem 6 anos, tem 7 anos, 8 anos, tá lendo Lusíadas, tá recitando o Olavo Bilac. Cara, é uma coisa que o Ícaro de Carvalho fala. Essas crianças vão crescer sem concorrência. Sim. Não vai ter concorrência para esses moleques. Ô, Thales, olha só, você já está dando alguns elementos. Para esses inimigos da educação, porque na verdade a finalidade da educação já foi completamente distorcida, o homeschooling é péssimo, cara. Você tira o controle dos caras. Como é que você vai tirar o controle? Como é que esses caras vão controlar a mente se o seu filho está em casa? É uma pedra no sapato da esquerda a liberação formal aí do homeschooling ou a expansão dela que seja. Né? Agora, Thales, você já deu alguns elementos aí pra gente do que é o homeschooling. A prática diária do direito do pai ensinar e alguns benefícios. Mas para quem talvez esteja chegando agora aí no nosso canal, qual que é a definição básica do homeschooling e por que pais decidem-se pelo homeschooling? Olha, eu sou um técnico jurídico. Eu não sou a pessoa mais qualificada para dar esse conceito, mas eu vou arriscar dizer algo que sou eu falando que pode fugir de uma teoria mais exata. Mas o homeschooling, ele consiste na autonomia, na liberdade dos pais em educar os seus filhos conforme lhes aprouver. Porque se você disser para mim que homeschooling é o pai educando o filho, já está errado. Entendeu? Porque o pai ele pode ter o tutor dentro de casa educando seu filho. Então, o homeschooling consiste no respeito à liberdade dos pais em educar os filhos. Autonomia no direito à educação. É autonomia. O meu filho educo eu. Entendeu? Por que é um direito natural e cabe ao Estado responder? Só voltando um pouco no assunto. Por quê? Se o Estado falar assim, eu tenho uma escola para o seu filho, eu posso falar assim, ô Estado, legal, obrigado. Tá aqui meu filho, pode educar. O problema é do pai. Mas o Estado chega e fala assim, olha, eu tenho uma escola. Seu filho vai ter educação gratuita dos 4 aos 17 anos. Pô, obrigado, Estado. Eu agradeço, mas deixa meu filho aqui e eu educo. Deixa que eu educo do jeito que eu achar melhor. O problema é do pai. O Estado cabe respeitar, não cabe intervir. Agora, Thales, por que alguns pais optam pelo homeschooling? Simples. Esses pais entenderam que a educação do Estado é falha. Entendeu? A educação do Estado tem lacunas quando ela não tem um propósito de ideologia. Entendeu? Então, por exemplo, você pega um pai cristão. Ele sabe que na escola hoje está totalmente desvirtuado o cristianismo. Então ele quer puxar para que ele consiga dar uma boa moral cristã para essa criança. Tá tudo bem, entendeu? Ou às vezes, por incrível que pareça, eu atendo pais ateus. Pais ripongas. Você parecia um casal de pais hips na minha tela. Caraca. Tem todo tipo aqui, cara. Simplesmente porque os caras falam assim, não dá, cara. Eu levo meu filho na escola, eu vejo os professores aplicando as coisas e falo, cara, esses caras não sabem nada. Eu que vou educar meus filhos. Eles tomam as rédeas. Mas a resposta central, por que os pais decidem educar os seus filhos? Porque eles resolveram assumir o protagonismo da educação dos filhos. Mas aí que tá o ponto. Desculpa te cortar, Ramon. Olha só. Aí que tá o grande ponto. Eu sou a favor do ensino enviesado. Por exemplo, eu acredito em Deus. Uhum. Eu outorgo ao professor, meu filho está numa escola confessional. Sim. Eu outorgo ao professor o direito de ensinar o meu filho que existe um Deus criador e ordenador de todas as coisas. Sem problema. Esse é o meu direito como pai. Uhum. Agora, um pai ateu que não concorda com isso, coloca o filho ou cria uma escola de confissão ateia e ensine que o mundo foi criado a partir ali do Big Bang, não acredita na criação ou na existência de um Deus criador e não tem problema nenhum com isso. Eu acho que o grande problema que nós vivenciamos hoje, tá? Você me corrija se eu estiver errado, tá? Sim. Mas toda a educação estar debaixo da orientação do Estado, um Estado debaixo de uma Constituição marxista, controladora, totalitária, e aí você ter seu filho ali recebendo aqueles ensinamentos no ambiente privado que não comunga com aquilo que você crê. Não, esse é o maior problema. E uma saída para isso... Exato. E uma saída para isso é o quê que eu vejo? São duas. Ou você escolhe uma escola confessional, sim, ou você traz o seu filho para poder ensinar dentro da sua casa. Não tem problema nenhum o enviesamento. Não tem problema. O problema que está acontecendo... Sempre teve a discussão se a escola deveria ser sem partido ou com todos os partidos. Né? Sempre houve essa polêmica.
Não tem problema, cara. Se na hora da aula o professor de sociologia, sei lá, de história do filho, falar que ele é marxista, que ele é socialista. O problema, cara, é que se o aluno não for, o aluno é humilhado, a nota do aluno vai ser ruim, o aluno vai ser constrangido na sala. Vocês viram o exemplo aí, um menino na escola de 10 mil reais, educadamente se contrapôs àquela Sônia Guajajara lá, não sei qual é o nome dela, que foi vice-presidente do Boulos lá do PSOL. E o professor humilhou o cara. Humilhou na frente de todo mundo. Vai estudar. O cara, né? O Harvard de Taubaté, né? É porque eu sou de Harvard, blá, 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 blá. Humilhou o menino. Falou assim, olha, o fulaninho aluno, tudo bem, a gente vai acolher sua dúvida. Índia Sônia, responda a ele. Entendeu? Um dos dois vence o debate. Acabou, cara. Cada um vai pra sua casa, cada um pega a ideia dos dois lados e vai embora. O problema do enviesamento é que, além de enviesado, você é obrigado a pensar igual ao professor. Entendeu? E pior do que isso é enviesamento com dinheiro público. Exato. E aí você pagar para que seu filho seja enviesado naquilo que você não acredita. Graças a Deus, os pais acordaram. Ó, deu um estalo ali nos pais. Falou, caramba, o meu filho tá um lixo aqui, cara. Isso aqui não tá certo. E os pais estão acordando, estão acordando, estão acordando. E assim, simplesmente, a palavra é essa. Eles assumiram o protagonismo da educação dos filhos. E o protagonismo do sistema, né? Cara, isso pira. Isso é assim, você não precisa de 100%, você não precisa de 50% dos pais homeschoolers. Você precisa de 10%, 1% dos pais fazendo homeschooling. Você muda tudo, cara. Entendeu? Puta, isso é interessante. Tudo. Não precisa de 50%. Não, você não precisa. 1% de família no Brasil educando direito seus filhos, você derruba tudo, cara. Porque é educação de verdade. Na educação clássica, né, era comum uma criança de 6, 7 anos já estar falando ou já estava familiarizada com o grego e com o latim. Você entendeu? 6, 7 anos, quando não estava falando. E o principal, aquela educação voltada para as virtudes, né? Exato. As virtudes, então, é aquilo que faz o homem ser melhor, entendeu? É aquilo que consegue salvar o homem. Aí chega hoje, cara, né? Pô, é uma judiação. Você pega criança de 11, 12, 13 anos, não sabe ler, não sabe interpretar um texto. Você pega os estudos aí do Brasil de alfabetização, você pega 64% dos professores que estão ensinando não consegue interpretar um texto. Mas deu certo, é o que a esquerda queria e tiveram êxito, exato, né? Para eles nota 10. Idiotizar todo mundo. Teve uma pesquisa que os alunos mais burros da escola são os que vão fazer faculdade para ser professor na escola. Não são os que vão fazer medicina, não são os que vão fazer engenharia, não são os que vão fazer direito. Os mais burros vão fazer pedagogia, vão fazer letras, isso é aquelas facudadezinhas fáceis, e aí eles vão pra sala de aula, cara. É eles que vão ensinar os filhos. É isso que eu ia falar agora, cara, estudei na escola, estudei em escola particular, tal, boa escola, e sempre tem a galerinha do mal lá, né? Os maconheirinhos, já que faz negócio com... Aí passou uns 10 anos, tô com quase 30 já, né? Encontrei um amigo meu num restaurante esses dias, e era um maconheiro lá, continua com a mesma cara de maconheiro. Falei, irmão, o que você tá fazendo, cara, da vida? Ah, sou professor de história. A estatística do Thales batendo aí, ó. Eu não vou falar o nome dele, se ele vai saber. Mas é exatamente isso. O cara que não tava nem aí é o cara que tá na escola agora ensinando seu filho, pô. Sobre história. Exato. É uma coisa que eu falo. Não sei se eu já falei só o vídeo. Em 5 minutos de conversa, você falou um monte de merda lá. Falou um monte de bobeira, de canhota. Vai ser a primeira vez que eu falo isso. Talvez em rede nacional, né? Que esse canal é rede nacional. O homeschooling, para alguns pais, é opção. Entendeu? Eu não quero escola, eu quero homeschooling. Ponto. O cara não quer. Você pode dar a melhor escola. Melhor escola. Se ele for confessional de alguma fé, a sua escola só fala da sua fé. Os professores são os melhores. Não tem cunho político. Assim, tipo, eles apresentam tudo. Seu filho, não quero. Para outros pais, o homeschooling é um remédio. Entendeu? Eles até gostariam que seus filhos estivessem na escola. Mas não dá. Por causa desses poucos exemplos que nós já demos aqui na nossa conversa, os pais já enxergaram isso e muito mais. Então, para esses pais, se tornou um remédio, entendeu? É o que eu consigo fazer. Eu vejo, cara,
porque eu atendo os pais em caráter jurídico, né? Já atendi mais de 1000 famílias que estão querendo fazer um homeschooling. Só que a gente sempre acaba entrando numa conversa um pouco mais, assim, fora do âmbito jurídico. E o que você vê esses pais falando? Olha, doutor, eu tive que... eu larguei meu emprego, só meu marido trabalha, e agora é só ele que sustenta a casa. Eu tô tendo eu tô tendo que rever tudo, eu tô comprando tudo, tal. Eu produzo material, eu compro material, ou eu faço isso, eu faço aquilo, eu assisto o curso. Cara, eles falam desse jeito. Eles acabaram de começar o homeschooling. O meu filho já tá muito melhor do que em 2 meses de homeschooling do que todo o tempo que ele já ficou na escola. E é uma atitude de amor do pai. Você tá entendendo, filho, cara? E sabe quanto tempo que dura o homeschooling assim, de uma criança de 4 a 6 anos por dia, cara? 40 minutos, 1 hora. O moleque em 1 hora. 1 hora, cara. 1 hora. Eu chego no final do ano. Em 1 hora ele tem um desempenho superior àquelas 4, 5 horas cativas. Aquelas 6 horas, 5 horas, 6 horas da escola, cara. 1 hora. 1 hora de homeschooling, né? Eles estão fazendo o curso dos temperamentos aí com a doutora Érica agora. Assim, os pais estão se aprofundando em conhecer os temperamentos. Entendeu? Que bom que vocês estão fazendo esse curso. Porque os pais precisam deles. Para conhecer o temperamento da criança. Porque a criança sanguínea, né? Que sou eu, que é Diego, né? Ramon, perdão, Diego é o outro. O Ramon é sanguíneo. Tem dia que ele chega aqui quebrando tudo, batendo na mesa. Eu e o Ramon somos sanguíneos. Olha a minha sanguinidade, acabaram de demonstrar. Eu já esqueci o nome dele. Isso é o sanguíneo. É verdade. Isso é o sanguíneo. Entendeu? O sanguíneo é desatento. Ele não guarda. O sanguíneo, ele fez um pedido para Deus de manhã. Se Deus deu para ele na hora do almoço, à noite ele esqueceu o que tinha pedido de manhã. Esse é o sanguíneo. Esse dia o Ramon emprestou R$100 de mim, à tarde fui cobrar e falou que esqueceu. Exato. O melancólico. O melancólico não, ele tem uma capacidade de concentração incrível. Né? A minha filha é melancólica, eu vejo isso na prática. E ela pega muito fácil as coisas no ar. Então os pais estão estudando os temperamentos. Cara, só que a consequência disso é que estão se tornando pais ainda melhores do que já são. Estão ficando inteligentes para deixar o filho inteligente. Então, com 1 horinha de estudo, cara, você tem criança de 4, 6 anos lendo. E aumenta o tempo de qualidade com o filho. Né? Não, e o filho, cara, vai pro parque a hora que quer, vai para um shopping a hora que quer com o pai e com a mãe, vai pra rua a hora que quer, entendeu? Por quê? Porque existe uma liberdade ali. Então, essa coisa engessada da escola, sinceramente, cara, se você colocar isso na frente do homeschooling, fica brega, fica cafona, entendeu? Isso é perguntar, doido, cara. Filho do homeschooler, sei lá. Homeschooler, um filho homeschooler. Ele não quer voltar pra escola. Pô, eu ia falar isso agora. Esse é o checkmate do jogo. Os filhos começam a fazer o homeschooling, às vezes tem uma resistência. Vou perder meu amiguinho, eu gosto na escola. Começa a fazer o homeschooling, cara, os moleques pira, eles ficam doidos, cara. Não, é isso que eu quero, mãe. Vamos ficar aqui, tá bom demais. Eu tive uma mãe que ela teve que voltar o filho pra escola, mas não conseguimos realmente resolver a situação dela. Ela mandou a foto pra mim, cara. Mas voltou por questão jurídica? Perseguição ali. Eu assim, no dia eu fiquei emocionado. Me comoveu, cara. Ela tirou foto. As 2 meninas indo pra escola, chorando, que tinham que ir. De mãozinha dada, com a mochilinha, de carrinho, andando. Doutor Thales, olha isso. As meninas chorando, cara. Não queria ir pra escola. Entendeu? E detalhe. Né? Não sou contra a escola, não. Tá? Isso aqui não é um discurso contra a escola, não. Eu sou a favor da escola. Eu não sou a favor dessa escola que nós temos hoje. Mas o detalhe, quando os filhos voltam para a escola, volta de novo, cara. Criança mal criada, criança respondona, entendeu? Fica preguiçosa, começa a emburrecer de novo. Infelizmente, né, isso aqui frisa-se. Não é um discurso contra a escola, entendeu? Se eu ganhar na Mega Sena, não sai abrindo escola, entendeu? Mas é a escola que aí está. O problema, a escola que aí está, cara, está causando danos, entendeu? Existem pessoas que falam assim, a educação no Brasil é ruim. Existem outros, e são mais estudiosos ainda, dizem, no Brasil não existe educação. Isso que tá aí não é educação. E os pais acordaram para isso. Ô, Thales, fala uma coisa para mim. Você se denomina, e eu gostei muito disso, né? Tá lá no seu Instagram, que você é o advogado dos pais homeschoolers do Brasil. Sim. Tá. Pergunto, de onde veio esse senso de missão e essa paixão pelo homeschooling? Como começou essa história de homeschooling para você? Isso foi lá... homeschooling? Oi?
Você... Não. Nossa, eu fui um dos piores alunos da escola, cara. Eu sou uma graça de Deus. Resumindo a minha vida, cara. Eu tinha tudo. Eu queria ser peão de rodeio. Entendeu? Eu tinha certo talento pra isso. Porque eu era viciado, eu respirava rodeio. Só que do jeito que eu era, cara, eu ia ser um peão de rodeio cheirador, maconheiro, mulherengo, ia ter uns 4, 5 filhos do mundo aí. Você era meio esquerdão quando adolescente? Já fui filiado. Eita. PT, mais um salvo. O que era de lixo, mais eu um respirei. liberto. O que era de lixo, eu respirei na lei e fui contaminado, entendeu? É que nem o chá de fita que você experimenta na adolescência. Fica loucão, cara. Eu pegava tudo isso. Então... só que já fui canhotão, nossa, respondia pra mais velho, tinha respeito com mais velho, via divertir. Era terrível. Ué, e essa virada de chave aí pro conservador, como é que você deu? Olavo de Carvalho. Um dia um ministro da Eucaristia tava na missa, o doutor Olavo, né? O nome dele também era Olavo, apontou o dedo na minha cara e falou assim: ó, tô vendo o que você anda fazendo, hein, cara? Cuidado com essas posturas suas aí. Não tá legal. Você vai acessar um site que chama Mídia Sem Máscara. Olha isso. E vai ler um pouquinho. E eu, né, naquele dia eu tive um start de humildade. Falei, deixa eu ver o que esse cara quer. Eu fui lá ali, cara. Né? Naturalmente você empinar os cavalos ali já, né? Não, se eu fosse. Você só precisa soltar. A hora que você viu, acessou o site, lendo, os olhos foram sendo desvendados. Olha, nem sou aluno do COF, sabe? Mas o Olavo de Carvalho, ele é assim, os raros homens que nascem de tempos em tempo para mudar a história. Entendeu? Ele é essa pessoa. Eu dei esse start saindo da faculdade, eu tava para me formar. Então a faculdade não me pegou. Eu já saí de lá com a cabeça totalmente mudada pro bem. Olha só. Entendeu? Pro bem, graças a Deus. E aí, cara, um dia o Tiba precisou, né? O Tiba Camargos, da Canção Nova. Sim. Ele era da Canção Nova na época. Tiba Ideia, abraço aí, Tiba Ideia. E ele veio falar comigo. Eu apoiava o homeschooling, não era contra, mas também não era conhecedor. Por causa dele, eu tive que estudar. Quando eu estudei, cara, foi outro clarão de luz. Porque aí eu vi, cara, que o homeschooling não somente era uma coisa legal, mas eu vi como o Estado era controlador, cara. Como ele estava controlando, mandando na vida das famílias, uma vez que as famílias são soberanas. E uma vez soberanas, cara, você não tem que se meter em decisões que são próprias do direito natural pátrio familiar, entendeu? O pátrio poder familiar ali. E nisso, cara, então assim, me deu um clarão, eu gostei muito do assunto, e encarei aquilo como um apostolado e comecei a atender. Atendi mais de 500 famílias de graça. Aí a demanda era enorme. Mais de 500 famílias de graça. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Dando suporte, tirando dúvidas. Pessoas estavam sendo perseguidas ali por conselheiro tutelar e por aí vai. E fui. Só que daí a demanda ficou muito alta, ficou insustentável. Então, assim, já estava atrapalhando trazer o sustento da minha família. Então, tive que cobrar. Coloquei um preço, coloquei agenda. Entendeu? Chegava fim do ano, a demanda estava tão grande, cara. Chegava fim do ano, eu falava assim, a única coisa que eu posso fazer é atender você em grupo. Então, assim, vai ser você e mais 10 pais. Não, eu quero. Aí eu atendi essas famílias pelo preço de uma consulta individual. Olha. Às 9 horas da noite, aí eu dava um bônus para elas. Falava assim, a consulta só termina depois da última pergunta respondida. Então, nós começávamos às 9 da noite, terminava às 11, 11h30 a consulta. Mas também esvaziava. Eles saíam de lá sem nenhuma dúvida. E aí o negócio foi crescendo. Aí uma forma de eu alcançar mais pessoas foi criando o curso, blindando sua família para o homeschooling. Esse curso você lançou recentemente? Acabei de fechar o carrinho e talvez eu abra de novo. E aí... Como é o nome do curso? Blindando a sua família para o homeschooling. Vamos justificar aqui os 100 mil reais que ele pagou de propaganda. Né? 100 mil reais. Tá sendo bem aplicado. E aí, esse curso, ele é a minha consulta. Só que ele é a minha consulta totalmente robusta, preenchida. Ali eu trago conceito, ali eu falo com paciência. Então, assim, tudo que você precisa saber tá ali no curso. Claro que as famílias vão precisar da consulta, porque cada um tem um problema individual, que é daquela família, daquela cidade, daquele conselho tutelar, daquele Ministério Público. Mas aí, estamos aí, né, trabalhando fortemente. Então, o público-alvo desse seu curso é a pessoa que ela entendeu a importância
de praticar o homeschooling, Sim. mas ela talvez esteja em dúvida sobre a legalidade ou quais os trâmites legais que ela tem que seguir para poder ter uma certa tranquilidade, é isso? Tranquilidade, essa é a palavra. A minha intenção é dar paz para os pais. Porque quando eu comecei a atender o homeschooling, eu comecei a entender que os pais estavam nervosos. Eles falavam, eu morro de medo, doutor Tales, eu não abro a cortina da minha casa. Não, mas espera aí, antes de você continuar. Homeschooling no Brasil é proibido? É ilegal? Não é legal. Não é legal. O artigo, agora me fugiu da cabeça se é o 50 ou 55, acho que é o 55 do ECA, diz que é obrigatória a matrícula. Então, se um militante chegar com esse artigo e você estiver despreparado, você cai do cavalo ali. Porque como é que você vai brigar com a letra da lei? Tá dizendo, é obrigatória a matrícula. Só que o mesmo código, né? O mesmo estatuto da criança e do adolescente, lá no artigo 6º, diz que cada caso tem que ser analisado a individualidade daquela criança ou daquele adolescente. Entendeu? Então, é obrigado a matricular. Ponto. Pacífico. Mas, se a escola é ruim, se o meu filho não aprende nada, se o meu filho apanha na escola, meu filho sofre bullying na escola, o professor persegue meu filho, o diretor persegue meu filho volta burro, volta mal criado, volta rebelde, se eu analisar aquele caso concreto, eu estou atendendo o melhor interesse da criança De forma e alguma. permanecer com ele na escola? Porque Você tá prejudicando a criança. da criança e do adolescente é para proteger os interesses da criança e do adolescente, o melhor interesse da criança e do adolescente. Eu estou protegendo o melhor interesse da criança e do adolescente? Não. Porque não é a Constituição não diz direito à escola. A Constituição diz que é direito da criança e do adolescente ter educação. Entendeu? Sim. Então, Opa, essa é uma chave. é direito à educação. Não a escola. Não a escola. Entendeu? A escola Mas é uma... Mas e se o pai virar e falar assim... Se o conselho virar e falar assim... Pô, então põe outra escola. O problema é a escola, é que ele tá põe naquela escola, põe outra. É que o problema não está sendo a escola, estaria sendo a educação, como mencionado aqui, Sim, né? mas aí você pega o problema... Mas aí, ótima pergunta. Você vai pegar a escola... Às vezes... Lembra que eu falei no começo do podcast? Eu não sou contra a escola. Eu Sim. sou contra o que está acontecendo agora. Sim. Porque está acontecendo em todas as escolas. Entendeu? Não vai ter ponto de correr. Você entendeu? Você, Generalizando. dona conselheira, o meu filho, ele está aprendendo uma teoria comportamental experimental. Ou seja, a teoria da pedagogia hoje são experimentos. Entendeu? Hoje o professor é tratado como facilitador, meu filho não está errado, ele está apresentando um ponto de vista diferente, então ele não pode ser questionado. Então eu sinto que meu filho está emburrecendo, e isso é um caráter geral. Lógico que tem exceção, com certeza. Tem grupos de pais que estão montando escola, bons pais, entendeu? Eu sou católico, estou vendo isso acontecer no catolicismo, eu não sei do protestantismo, mas no catolicismo os pais estão se reunindo, estão formando escolas confessionais, são escolas excelentes. Mas assim, nós temos aí um estado, um país inteiro. Quantas escolas tem? 6, 5, 10 escolas. Então assim, se o conselheiro tutelar falar assim, por que procura outra escola? Se você tá com sorte, a sua escola e aquela escola sendo inaugurada tá ali na sua cidade, meu amigo. Fala, não, você tá certo, conselheiro tutelar. Eu tenho uma escola aqui, eu vou pôr ali. Mas agora, se não tem, cara, a escola hoje, ela não é uma fábrica de formar homens para que eles consigam alcançar a sua finalidade última, que é o conhecimento da verdade. A escola hoje, ela serve ao sistema financeiro. Então, qual é a preocupação dela? Não interessa que você tenha afetividade bem resolvida, que você tenha sexualidade bem resolvida. Me interessa é que você me dê que você se torne uma mão de obra efetiva, para que você gere, para que você produza e para que eu enriqueça. É para isso que serve. Porque quem está por trás de todo o financiamento das escolas hoje? São as ONGs, são as fundações, né? Jorge Paulo Lema, o maior investidor de educação aí, que produz políticos afiliados lá dentro do Congresso, que influencia, que dá dinheiro, entendeu? Ou seja, você mata o homem para que você faça nascer uma máquina. Entendeu? Então, hoje a escola... eu vejo, por exemplo, qual a diferença da escola pública e da escola privada? Porque a escola privada te treina melhor para você passar no vestibular.
Mas a alma ali... Mas a continua alma aquela dele- técnica técnica positivista, né? Exato, entendeu? Então, assim, eu não tô preocupado com o ser humano aqui, cara. Eu tô preocupado em produzir você pensa, cara. Pega uma criança. O que você quer ser quando você crescer? Quero ser engenheiro, quero ser advogado, quero ser médico, quero ser professor. Qual criança tá respondendo o que você quer ser quando você crescer? Cara, eu quero ir pro céu. Quero ser um bom pai. Eu quero ser um bom filho. Aliás, a pergunta já é estranha, né? O que você quer ser como se ela criança já não fosse... E como se ela soubesse o que ela quer ser, Exato. entendeu? E a resposta sempre vai ser essa pegada Exato, técnica profissionalizante, né? Ou seja, você só se torna alguém quando você tem aquela profissão. Ou seja, desde pequeno, você está ensinando a criança que você só será alguém se você tiver uma profissão. O último que eu vi responder isso, o último que eu vi respondendo que iria para o céu, foi São Francisco Marto. Aqueles 3 pastorzinhos de Fátima que tiveram a revelação de Nossa Senhora de Fátima. Ele, depois que ele teve a visão do inferno, ele não quis mais saber de nada. Tudo que ele queria era consolar o coração de Jesus. Então, uma vez uma mulher começou a perguntar: o que você quer ser quando você crescer? Ele não quer ser nada. O que você quer ser quando você crescer? Não, mas você não quer ser padre? Não. Você não quer ser médico? Você não quer ser... Não quero. O que você quer ser? Você tem que ser alguma coisa. Eu quero morrer pro céu. Ou eu quero consolar o coração de Jesus. Ele falou assim: eu quero consolar o coração de Jesus. Que bonito isso. Você entendeu? Tanto que ele não ia pra escola. A irmã dele, a prima dele, né? A Lúcia, ela ia pra escola e deixava ele assim, ó, sentadinho. Assim, ó. Ele ficava sentado lá rezando na igreja. Ele tinha êxtase. Quando ela chegava, depois de todo o período que ela tava na escola, ele tava desse jeito ainda. Ele se perdia na oração. Entendeu? Na verdade, ele se encontrava na oração. Né? Essa que é a verdade. Ele se encontrava na oração. Então, hoje, a criança, ela está sendo treinada desde novo. Então, para você ser alguém na vida, Ramon, você só vai ser alguém se você tiver, né, se você ganhar dinheiro, se for uma boa faculdade e tal. Assim, qual foi a última vez que nós perguntamos: filho, você quer ir pro céu? Qual o seu grande objetivo de vida, né? Se perdeu. Sabe o que eu tô me lembrando? Sabe o que eu me lembro agora, Thales? Na alma da criança. Olha só. Então, só para concluir, quando você faz isso com a criança, devagarinho você vai matando o espírito dela e acaba que a idolatria dela, a adoração dela, se torne ser alguém. Que não vai bater lá no dinheiro, sabe? Que a gente sempre fala que o dinheiro é o Deus. Você vai bater seres materialistas, né? Meramente materialistas. Então, assim, você não consegue alcançar. Quando, no fundo, uma criança que é voltada para as virtudes e para o conhecimento ali pessoal e até, sei lá, sagrado, ela vai ser uma pessoa bem-sucedida quase que automaticamente. Com certeza. É legal você falar isso, porque eu não estou dizendo que é errado, tá? Ser médico, ser advogado. Não vai pensar então quer dizer desde que esse não seja um fim em si mesmo. Exato. Para que você quer ser um advogado? Exato. Olha que interessante, o Thales mencionou aqui que você fez dessa sua dedicação aos pais homeschoolers do Brasil como um apostolado. Cara, eu gostei muito disso que você falou. O apóstolo é aquele que tem uma missão e leva essa missão a outros lugares. Que belo isso que você falou. Você precisa, como advogado... Vai muito além do dinheiro, né, Thales? Exato. O dinheiro é uma consequência. Vocês são empresários, vocês têm um instituto conservador. O que vocês fazem, a minha advocacia, a medicina da minha esposa, aquilo que a minha filha vai ser, dona de casa ou a presidente da república... Só não fala presidenta. Ela precisa transcender. Entendeu? Ela precisa transcender. A minha advocacia, ela precisa salvar a minha alma. E eu preciso contribuir para a salvação das almas das outras pessoas. Como disse Paulo Apóstolo, portanto, tudo quanto fizerdes, façais para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer... Sabe o que eu me lembrei agora também? Eu não sei se você já assistiu. Se não assistiu, eu recomendo com veemência. Aquele... Não é um documentário, é uma série. Chama The Chosen. Já me falaram, não assisti. Sensacional. Cara. Você não vai encontrar no Netflix da vida, você tem que baixar o aplicativo deles ali, aí gratuito, aí você assiste a série, já tem 2 temporadas. Num deles, Jesus, maravilhoso, num deles Jesus chega para as crianças e pergunta para elas assim, se elas sabem recitar o Shema. O Shema, ele é a essência daquilo para o qual fomos criados. Quando eu falei que eu sou a favor do enviesamento, da doutrinação, é essa boa doutrinação. Sim. O motivo pelo qual eu estou aqui.
Eu gosto muito de um lema, eu sempre faço questão de lembrar meu filho que nós aqui estamos para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E tudo que eu faço tem que ser uma consequência disso. Você tá com a Bíblia aí, Ramon? Online, né? Abre aí Deuteronômio 6, 4, acho que do 5 ao 9. Olha isso, doutor. São João Batista vai dizer, né? Que ele cresce e eu diminuo, né? Exatamente, exatamente. Aí o Shema foi citado aqui, vou ler porque eu não sei de cor o trecho todo, mas olha que lindo. Da cor igual? É celular do PT aqui, ó, vermelho, pessoal. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E agora é a chave, para os pais homeschoolers principalmente. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, aquela pessoa que ela é permeada pelos valores de Deus. Sim. Eu acho que o ambiente de homeschooling propõe a facilidade para essa prática, né? Parece que a gente desviou totalmente do objetivo da conversa aqui. Não. Tudo isso que nós estamos citando aqui, valor humano, virtude, salvação da alma, conhecimento técnico para que você entre numa universidade e seja um bom profissional, tudo isso está abraçado, está mergulhado no homeschooling. Sim. Você entendeu? Agora, me diz uma coisa, né? Agora eu sou entrevistador, vocês são entrevistados. Você acha mesmo que o Estado vai gostar do homeschooling? Você acha mesmo que até os políticos que são um pouco mais moderados vão gostar de saber que o seu filho vai ficar super inteligente e vai poder questionar os políticos com autismo? Se até a gente, esses gatos pingados aí que foram salvos pela graça de Deus, já dão um sufoco nesses políticos, imagina uma criança que cresce bem articulada, bem educada. Descobrindo que 90% do Estado é desnecessário, né? Você acha, cara, que partidos como PT, PCdoB, PSOL, PSB, PV, você acha que esses caras vão ser a favor de homeschooling? Sendo que você vai tirar a criança deles. Como é que vai ensinar gênero? Como que vai ensinar a pauta LGBT? E eu fico pensando também que vai tem todo o lobby financeiro também, Exato. Porque nesses últimos 20 anos o que cresceu de universidade no Brasil? Exato, cara. Então essa tara para universidade. Se você ensinar o seu filho a ganhar dinheiro, mas que o dinheiro não é o fim último dele, como é que esses metacapitalistas vão sobreviver? Se você fala, não, eu vou trabalhar, entendeu? Mas assim, calma, eu dou conta do recado, mas tudo tem um limite. Ou eu vou ser o empresário, eu vou ser a fonte de produção do meu dinheiro, entendeu? E outra, os grandes empresários, as grandes corporações, esses metacapitalistas, eles vão ter que comprar os produtos dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque os produtos deles vão ser os melhores. Porque eles são mais capacitados. Tudo isso é homeschooling, entendeu? Então, por isso que hoje eu luto por esse direito, né? Não gosto de usar essa palavra, mas vou usar para fins didáticos. Por isso que eu milito por esse direito, entendeu? Porque não é uma coisinha assim, vou tirar o meu filho da escola para ele ser educado em casa. Não, cara, eu vou tirar o meu filho da escola porque eu vou salvar a alma do meu filho e o meu filho vai mudar o mundo porque ele vai ser melhor aqui. Cara, isso é conservadorismo na sua essência, né? É uma coisa doida. É o plantio agora para mudança nas próximas gerações. Destrói o sistema, cara. O sistema que é tecnicista pra caramba, que é sexualizado pra caramba. Uma criança homeschooling não é sexualizada dessa forma, cara. Não é, de forma alguma. Não é, e não pensa no prazer próprio. Porque desde o Woodstock, Woodstock não, vai, Woodstock de Frankfurt pra frente, Sim. Depois o Woodstock, depois tudo, o sexo, o prazer, o ser humano, o humanismo, tá tão forte, cara. Agora uma criança não quer é educada nas virtudes. Exato, o ensino nas virtudes é aquela luz que acende na escuridão. A pessoa, opa, peraí, agora eu enxerguei. Cara, quebra todo um sistema. É muito louco, cara. Thales, blindando o homeschooling. Sim. Então dá para blindar. Dá para blindar. Pais que querem praticar homeschooling hoje, eles conseguem ter essa segurança e uma consciência limpa de que não estão ali à margem da lei. Pelo contrário.
Pelo contrário, até porque é a lei que está à margem do homeschooling. Uau. É a lei que está à margem. Porque se uma lei tenta proibir o homeschooling, então ela desviou da sua finalidade de ser auxiliar do direito natural. E o direito dos pais na educação dos filhos é um direito natural. Vou dar uma ilustração, porque direito natural é chato de fazer a pessoa entender. Quando eu acuso, né, Wagner, você roubou a minha caneca. Automaticamente você ganhou o direito de se defender. Entendeu? Você vai falar, não, pode até estar mentindo. Não, imagina, não roubei. O que é isso? É o direito de defesa mediante uma acusação. Isso é um direito natural. O direito natural de se defender mediante uma acusação. Então tá bom. Então o Wagner matou uma pessoa. E ele é suspeito e vai ser processado por isso. Então ele tem direito natural a se defender daquela acusação. Qual é o prazo desse direito? Em restrito? Não, tudo bem, vou responder. Vou responder daqui 15 anos, tá? Porque agora eu tô sem tempo. Daqui 30 anos eu respondo, que agora eu tô meio na correria aqui, levantando a minha... Não. Ele tem 15 dias, 10 dias para fazer uma resposta à acusação. Entendeu? Quem disse que ele tem 10 dias para responder uma acusação? A lei positiva. O Código de Processo Penal. Ele tem um direito natural. Qual? De se defender. Não é irrestrito, ele não tem um prazo ilimitado. Então, a lei positiva, ela vem ser auxiliar da lei natural e dá um prazo para que ele exerça esse direito natural dele. Então, quando a lei positiva, né, eu já disse isso no começo, mas vale a pena repetir, quando a lei positiva, ela desvia, ela contrapõe o direito natural, você gera um caos. Dá para fazer o paralelo com a segurança? Sim. Na questão do armamento. Quer que eu dê um exemplo? Sim, por favor. O Estado... O Estado não tá 100% do tempo te dando segurança. Então, alguém pular na minha casa, eu tenho que ter o direito de me defender. Olha, vamos supor que você fosse analfabeto. Você vivesse numa tribo isolado, onde só você era o cacique e o índio. Não tivesse mais ninguém. Você ainda não morreu. Você é o único daquela tribo, não teve contato. Você é um Mowgli da vida. Viveu sozinho longe do ser humano. Se eu chegar em você, fechar minha mão e te der um soco na cara, automaticamente, sem nunca ter lido absolutamente nada, você vai fazer isso aqui, ó. No mínimo. Se defender. No mínimo. Você não leu, cara. Ninguém falou que você tem que se defender. Você vai ter o instinto ali. Porque é natural. O direito natural à legítima defesa. Então, quando vem o Estado e fala, olha, você não pode ter arma. Você não pode ter arma e a minha polícia, ela não é onipresente e ela não é onipotente. Ela não está em todos os lugares ao mesmo tempo e ela não é toda poderosa. E nem corruptível também, né? Exatamente. E aí o que acontece? Ele te deixou vulnerável. Então, o Estado te privou do direito natural. Exato. E aí, qual é o caos? Lembra que eu sempre falo que toda vez que o direito natural é contrariado gera um caos? Qual é o caos? Aumenta-se os homicídios, aumenta-se os roubos, os furtos, os estupros, os latrocínios. Por quê? A polícia não tá ali toda hora. Entendeu? E você não tem uma arma pra você pregar na cabeça do cara que vai tentar fazer um mal contra você. Lhe foi tolhido o direito natural à legítima defesa. Você entendeu? Sim. Aí você, o que acontece? É esse caos que o Brasil é hoje. Entendeu? Você não tem segurança. O Estado não te dá segurança e não deixa você ter segurança. E não ferra o bandido também. Exatamente. Exato, entendeu? Exato. E é muito importante a gente entender essa questão do direito natural. E a gente está falando aqui de homeschooling. E os pais aí que têm essa curiosidade e quiserem conhecer um pouco mais do seu conteúdo, existe alguma página, o seu Instagram, suas redes sociais? Hoje, predominantemente, eu estou no Instagram. Thales Melo Advocacia. Então, quem me procurar lá vai achar Thales Melo Advocacia. E você dá um suporte para essas famílias? O trabalho é individual ou é só através do curso? Elas têm ali todo o cronograma do que elas precisam? No meu Instagram, você vai encontrar diversas informações. Muitas informações. Tanto em forma de post, como em forma de Reels, como em forma do IGTV. Tudo vai ter um tanto de coisa. Além disso, no próprio Instagram, se você clicar no link da bio, né, o famoso link da bio, você já vai entrar em contato com o nosso suporte e vai poder agendar uma consulta. A consulta é online. Então não importa se você está no Amazonas ou se você está aqui no Rio Grande do Sul. Você vai conseguir falar comigo tendo agenda.
que é bem cheia, mas graças a Deus a gente consegue encaixar todo mundo. Para os casos urgentes, eu tenho horário noturno. Então, se ela foi denunciada... O que seria? O caso urgente é o pai que está praticando homeschooling ali... chega pra mim e fala, doutor, eu tenho que ir no conselho tutelar daqui 2 dias. Então, o suporte já marca aquela pessoa naquele dia. Dá para fazer alguma coisa aí. Entendeu? Assim, eu não me importo. Eu não me importo nesse negócio de horário para trabalhar. Então, assim, ó, eu falo lá pra Natália, 9 horas já marca esse pai. Se tiver 2, é 8h30 um, 9h30 outro. Entendeu? Então tem os casos urgentes. E aí tem os casos individuais de cada pai, a gente vai tratar nas consultas. E tem o meu curso também, que é o Blindando as Famílias pro homeschooling. O que é o meu trabalho? Só para você entender. Não é assim, eu sempre prezei em dar paz para que os pais pudessem fazer o homeschooling. Então, eu estava falando no começo, a gente acabou divagando até um pouco para outra conversa, mas eu estava comentando que os pais, eles têm medo, né? Quando eu comecei a atender, eles não abriam a cortina de casa. Tamanho era o pânico do conselho tutelar aparecer na casa deles. Medo de denúncia de vizinho, por aí vai. Não, medo do conselho tutelar aparecer lá, porque eles achavam que se o conselho tutelar aparecer e tiver tudo fechado, eles voltam para casa e vão embora. Eles estavam com medo. Aí eu fiquei pensando, se esses pais estão travados no medo, então todo mundo... Como é que esses pais estão tendo tempo, né? Se dedicar para concentrar no que é necessário? Material, rotina, horário de estudo, entendeu? Se ele está focado em não ser denunciado e o conselho tutelar não aparecer na casa dele. Então, uma vez que o Estado ele é fiscalizador e ele é o Brasil, nós temos um Estado forte, né? Ele controla demais a nossa vida. Eu busco jeitos, técnicas de esconder esses pais. Por isso que o curso chama Blindando, de blindar esses pais para que nem denunciados eles sejam. Eu poderia estar rico aqui, falando para os pais, mata no peito, fala que você é homeschooling. Eles iam ser processados, eu ia ganhar lá os meus honorários e tava rico, cara, tava bem de vida. Não quero isso, não quero pais salvos, quero os pais estejam bem, para que eles possam fazer homeschooling. Então, o que eu desenvolvi? Desenvolvi mecanismos, né? Mecanismos de esconder esses pais de modo que nem denunciados eles sejam. Mais importante, doutor, porque talvez a palavra esconder, para quem está pegando de repente um recorte, fica meio assustado. A impressão que está à margem da lei. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Esconder no sentido de dar ferramentas jurídicas, inclusive clareza sobre a lei, de modo que ele possa fazer com tranquilidade, é isso? Então, exato. Então, se você se consultar comigo, o que nós vamos conversar? Eu vou ensinar você a desligar o seu filho de um modo que a escola não perceba para poder denunciar você. Eu vou ensinar você a questão do arquivo de material. Eu vou ensinar você direito natural. Eu vou ensinar você as legislações internacionais que ratificam o direito natural. Vou ensinar você constitucionalidade, porque eu não quero um pai só sabedor dos seus direitos. Eu quero pais que pautem o debate. Entendeu? Que eles consigam... Então, eu sempre falo para os pais, se um dia você tiver que debater, não debata não. Mas se um dia você tiver que debater, a primeira coisa que você vai ter que falar para o seu confrontante, como é que é mesmo quem debate comigo? É o... Debatedor? O outro debatedor, o outro lado, o seu adversário. Você vai falar assim, amigo, você tá ligado que a escola não surgiu lá no Gênesis, né? Na criação do mundo. Ela é invenção. Por séculos e séculos não houve escola. A pergunta que eu faço para você é, antes da escola ser inventada, a quem cabia a educação dos filhos? Mas eu vou estender a pergunta. E se a escola não tivesse sido inventada até hoje? A quem caberia a educação dos filhos? Você entendeu? Nessa hora, você traz os pais, você traz o seu rebatedor pro seu campo de debate. Porque ele não vai ter outra resposta. Que resposta possível ele pode inventar. Você já refutou essa possível objeção então, aí. Assim, eu ensino os pais, não somente dos seus direitos, mas eu ensino os pais a pautar o debate. Então, nós vamos falar sobre essa questão do desligamento do filho da escola, a questão do dever de ser discreto ou de levar a situação em banho-maria, mas vai chegar um momento que ela vai ser confrontada de fato, não tem mais jeito. Então, existe uma resposta para dar para os familiares íntimos, e amigos íntimos, tem resposta para dar para os terceiros, né? O vizinho curioso, a tia do parquinho que fica perguntando de escola a escola do seu filho, e tem a resposta que o seu filho vai dar.
Porque ele também, uma hora, vai perguntar: você já tá na escola? Você já vai na escola? Tal. Existe resposta. Entendeu? Sim. Então, assim, existe resposta para tudo. A resposta que eu posso revelar aqui, porque é uma coisa que eu não posso estragar a estratégia, mas tem uma resposta que eu posso dar. Para o seu filho, por exemplo. Que resposta o seu filho vai dar quando ele for confrontado? Alguém perguntar para ele se ele vai na escola, se ele está estudando. Qual a resposta? Então, você vai sentar com o seu filho em casa. Você vai falar assim: filho, ou então filho, não, criançado, seguinte, tem certas coisas que vocês não podem ficar falando para os outros. São questões da nossa intimidade, da nossa casa. A gente não sabe a intenção das pessoas lá fora para querer saber certas informações. Então, você não pode ficar falando para os outros qual igreja que a gente vai, qual lugar que a gente leva vocês para comer, para passear, para brincar, qual shopping que a gente vai. Essas questões de educação. E aí, pai, você já vai jogar o exemplo pro seu filho. Você vai falar para ele assim, inclusive, ó, por exemplo, se alguém perguntar para você se você está estudando, se você vai para a escola, não responda. É perigoso. Você vai falar assim para a pessoa: olha, papai e mamãe não gostam que eu fale esses assuntos com estranhos. Se você quiser, você vai lá e fala com eles. Você mata a pessoa na hora. Porque a pessoa viu que ela tentou interagir com uma criança, não deu certo, e que se trata de pais superprotetores. Não tem o sem noção que falou: fui falar com seu filho lá da escola dele, ele mandou perguntar pra você que escola que ele tá. Não, o cara sai fora. Até porque hoje tudo é pedofilia, o cara caga de medo. Ele morre de medo do moleque, sei lá, dar um grito, chorar lá, e quando vê o pai, o cara ser acusado de assédio. Então, assim, na hora eles tiram o time dele de campo. Porque eles viram que é uma criança que tá bem orientada pelos pais. Viu que é pai, cara, que fica ali em cima da criança, fiscaliza a vida da criança, não é criança solta. Então o cara tira o time dele de campo na hora. Tá vendo? Uma respostinha simples que você ensinou pro seu filho: ó, papai e mamãe não gostam que eu fale esses assuntos com os outros. Se você quiser, fala lá com eles. Só isso que a criança precisa falar, ela mata o assunto na hora. Entendeu? Muito bem. Então, assim, tudo isso eu ensino pros pais, eu ensino nas minhas consultas. Aí outros medos que os pais chegam para mim: vou perder a guarda? E se o meu filho fizer... e se meu filho concluir todo o ensino, chegar na hora de entrar para a universidade, ele não tem diploma de ensino médio, o que eu faço? Tem solução, tem enseja. Ah, mas com 16 anos descobriram, e agora o que eu faço? Emancipação. Tem um tanto de coisa, cara. Um monte de gatilho ali que pode ser usado. Um tanto de gatilho legal. Entendeu? Sim. Não é maracutaia. Dá pra você fazer ali um arcabouço de proteção pros pais. Só que tudo começa por um começo. Qual é o começo? Pais. O direito da educação dos filhos é seus. Vocês são soberanos. Ou vocês assumem essa postura, ou nada vai dar certo. Eu tenho várias dúvidas, na verdade, né? Fala duas, mas são várias. A questão do casal Riponga lá. Uhum. Por que eles foram... Qual que é a história deles? Se você pode contar, se meio por cima. Eu não posso contar porque eu não entrei em detalhes. Eu sabia que eles eram ripongas porque eu dava pra ver, cara, que a casa deles tinha as peneiras de palha, entendeu? Tinha, tipo assim, aí eu vi que eles falaram que eram veganos. Eu falei riponga, assim, é estereótipo. Sim. Mas eu acho que são mesmo. Tipo assim, os caras eram tudo tatuado, a moça tava com aquela blusona larga, o cara com aquela regatinha, aqueles cabelos, né? Aqueles cabelos lá que eu não entendo como é que é, cara. É os enrolados Os lá. dread, Os dread da vida, exato, tererê. Então, assim, dá pra ver que é uns caras que, né? Se você encontra em algum lugar, você acha uma que os caras curiosidade. tá puxando um. Então, assim, era riponga. Já Dava chegou pra ver um que era casal riponga. gay? Não chegou. Você já pensou nisso? Pode acontecer aí? Pode acontecer, cara. É uma boa pergunta. Teria que refletir pra Do jeito responder. que tá hoje a bagunça, velho. Possivelmente eu não atenderia, mas tomaria um processo. Possivelmente também, entendeu? Mas eu teria que saber o que eu faria aqui. Não sei responder. Sinceramente, eu teria que refletir sobre isso. E outra pergunta Por exemplo, também. se um casal gay chegar pra fazer um divórcio comigo, eu faço. É uma boa. Tranquilo. Pra mim não tem problema. Entendeu? Agora, se o casal gay chega e fala pra mim: olha, eu queria que você fizesse um contrato de união estável pra mim, eu não faço. Entendeu? Porque eu tenho a minha liberdade religiosa. Sei que vou sofrer com isso, cara, mas olha, eu já apanhei tanto nessa vida, cara, que você vai ficando calejado e Jesus nunca prometeu nenhum mar de rosas pra nós, né? Ele prometeu foi sofrimento mesmo. Aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguições. Não tem jeito, tá?
Outra pergunta que eu acho que deve ser uma pergunta prática também. Tem alguma qualidade técnica que o pai precisa ter para fazer o homeschooling ou qualquer pai pode ter, só depende da vontade dele mesmo? Não, o pai precisa saber ensinar o filho, entendeu? Por exemplo, no projeto de lei federal, falava que os pais teriam que ter nível superior para educar os filhos. Num Brasil onde nem 17% das pessoas têm universidade. Pô, é totalmente discriminatório. Isso fere o princípio da igualdade. Você precisa ter nível superior para colocar seu filho na escola? Então por que eu tenho que ter nível superior para ensinar meu filho? Quem falou que no Brasil faculdade? Então, faculdade é critério de inteligência, você vai falar. E aí alteraram, mas ainda tá ruim. Que os pais precisam, se eu não me engano, eles devem estar na faculdade. Então, entrei na faculdade 4 anos, eu tenho 4 anos para me formar e apresentar o diploma. E, enquanto isso, eu tenho um preceptor, alguém com nível superior para assinar as atividades do meu filho. No fundo, cara, é só maquiagem, é só picaretagem, né? Você, tem nível superior? Dá para você assinar aqui para mim? Entendeu? É umas palhaçadas que... Só que, se fosse só a maquiagem, só o pano de fundo, tá tudo bem. O problema é que essas coisas você vai aceitando, você não percebe, é que o Estado está impondo regras na sua vida, entendeu? Ainda que você esteja dando um migué no Estado, né? O Wagner, você tem nível superior? Pô, cara, você assina aqui para mim, eu não tenho, eu tô fazendo homeschooling com meu filho. Você deu um tomé, né? Ele não olhou nada, ele foi lá e assinou para mim. Beleza, tranquilo. Agora, queira ou não, cara, você precisa brigar. Você precisa brigar pela sua soberania como pai, como mãe, porque o Estado, ele vai colocando essas regrinhas que você vai dando cambalacho, mas ele vai colocando mais regrinhas. Ele coloca uma cunha e vai abrindo, né? E conforme você vai dando espaço. Cara, quando vê, você tá aprisionado. Aí a hora que você não percebe, por causa daquela aberturinha que você deu, hoje ele tá entrando através daquela fenda. Entendeu? Não, aqui a gente engana o Estado. Aí quando vê, cara, o Estado já tá dando um cambalacho, já deu a volta em você e você... Putz, cara, o Estado vai me ferrar. É nesse sentido que a liberdade é mais importante que o pão, né? Você acha que é espertão, você não é. Estamos caminhando para o final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão praticando homeschooling, mas talvez estão nessa fase do medo referente à legalidade. A gente está vendo aí que muitas leis municipais estão caindo, né? Muitas aprovações a nível municipal elas estão sendo derrubadas e talvez esses pais estão aí nessa dúvida, ou para aqueles pais que apreciam, estão nos acompanhando agora porque queria saber mais, mas talvez também estejam com medo, sabendo se ele vai ficar mais da legalidade ou não. Uma mensagem para esses pais, não sei se de incentivo, mas qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para eles? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês pais, que eu não me importo se o seu filho está na escola ou se você resolveu assumir integralmente a educação do seu filho. Eu importo, e esse é o grande objetivo do meu trabalho, é que você seja o protagonista da educação dos seus filhos. Se o seu filho estiver na escola, você precisa saber quais são os seus direitos para que não matem a alma do seu filho na escola. Se o seu filho está em homeschooling, eu quero que você saiba os seus direitos, eu quero que você saiba o direito à educação, o direito da educação dos filhos é um direito natural dos pais. Vocês são os protagonistas da educação dos seus filhos. São vocês que pautam o debate, são vocês que mandam nos seus filhos. Por favor, não terceirizem para o Estado responsabilidades que são suas, porque nós não estamos tratando de um problema intelectual. Nós estamos tratando da salvação das almas dos nossos filhos. E um dia nós seremos cobrados. Porque os nossos filhos, antes de tudo, são filhos de Deus. E um dia Deus vai perguntar, cadê os filhos que eu lhes dei? Você devolveu eles para mim? Ou você deu eles para o diabo? Entendeu? É a salvação dos seus filhos que estão em jogo. E a salvação dos seus filhos passa por uma boa educação. Sejam fortes, rezem e sejam os protagonistas da educação dos seus filhos. E que Deus os abençoe. Sensacional! Muito bom. Muito bom. Doutor Thales, muito obrigado pela sua presença aqui no Burke. A gente está muito feliz, aprendemos aqui bastante. A gente espera que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque, como eu falei, isso aqui é uma questão de direito natural, uma questão de liberdade, a gente tem que proteger. A gente, enquanto Instituto Conservador, a gente tem prazer em trazer esse conteúdo e a casa está aberta, viu? Está à sua disposição, sempre que quiser estar aqui,
falar tanto com o seu público quanto aqueles que aspiram conhecer melhor sobre isso. Vai ser sempre um privilégio pra gente recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu não só estou feliz, como estou honradíssimo, tá? Eu sou aluno do Instituto. Que legal. Já comprei os seus cursos, já fiz os cursos, são muito bons. O que vocês estão fazendo é um trabalho ímpar. Tomara que mais iniciativas, mais ideias como as suas brotem pelo Brasil, porque, acabei de falar, né? Os pais precisam pautar o debate, mas eu acho que todo mundo precisa pautar o debate quando esse debate leva as pessoas para um caminho melhor. Muito obrigado, valeu mesmo. A gente, só para antes da gente encerrar, então, suas redes sociais é o melhor caminho para te encontrar. O melhor caminho para me encontrar hoje é meu Instagram, Thales Melo Advocacia. Lá você vai ter Thales Melo para entrar em contato Advocacia. comigo. É isso aí. Tá, já? Valeu, pessoal. Até a próxima. Forte abraço. Obrigado.